ganhar um pouco de tempo, na último nosso encontro foi muito legal e tivemos até que correr um pouquinho no final porque a temática se estendeu e é possível que aconteça de novo porque eu falo muito mesmo e eu sou muito animado com tudo que Deus tem feito através do movimento O Mundo Precisa de um Pai. Então, no último encontro, nós fizemos uma reflexão no Salmo 78, falando lá de que é um desafio nosso e uma responsabilidade transferir para futuras gerações os louvores do Senhor, ensinar sobre o seu temor, sobre a sua grandeza, sobre o seu poder, para que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos não sejam uma casa rebelde, não se esqueçam do Senhor, mas permaneçam na presença do Senhor, porque esse é o maior legado que a gente pode deixar. E nós falamos também sobre as preocupações globais, falamos das questões que afetam o mundo todo, mostramos as estatísticas sobre a ausência paterna, falamos dessas estatísticas, são o reflexo, são o sintoma do problema, né? Os problemas sociais, na verdade, eles são os sintomas do real problema, porque o real problema está na questão do pecado atrelado à orfandade, e aí a gente sinalizou os 3 tipos de ausência paterna: morte ou invalidez, divórcio ou abandono, ou negligência e inatividade. Mostramos que na base desses problemas sociais, né, que são aquilo que aparece fora da água, do iceberg, aquela base grande que está debaixo da água tem a ver com essas ausências paternas. Falamos sobre as fases e foi assim um voo panorâmico e rápido, mostrando a importância dos pais, pai e mãe, estarem ligados nas fases, nas idades dos filhos, para então poderem ministrar na vida deles e acompanhar eles nesse processo de desenvolvimento. E então a gente finalizou nos 4 modelos de pai: no pai que é permissivo, o pai que é negligente, o pai que é autoritário. Esses 3 modelos são modelos disfuncionais, geram crianças e adultos inseguros, geram crianças e adultos sem responsabilidade, ou geram crianças e adultos rebeldes ou humilhados, ou seja, aquém daquilo que Deus projetou. Mas falamos também daquele pai que é autoridade, um pai que é autoridade, ele eleva todos dentro de casa, um pai que é autoridade, ele eleva todos para serem exatamente aquilo que Deus sonhou e projetou. Então esse foi o nosso encontro, o nosso último encontro, falamos sobre essas perspectivas. Só para lembrar que eu vi que tem alguns que talvez não conheceram, nós temos todo o material nosso é baseado nesse livro. Não tem isso aqui, tá? Isso aqui é só minha colinha para o dia de hoje. Então tá aí o livro do Mundo Precisa de um Pai. Tem também a revista, que é uma revista para grupos pequenos, que acompanham os capítulos do livro. Então a ideia é que a revista seja estudada junto com o material, porque aqui tem só as principais ideias e alguns exercícios práticos, e o livro tem todo o conteúdo. E eu acho que eu não falei na semana passada, mas queria mostrar rapidinho. Esse daqui é um jogo de tabuleiro, de percurso, se chama Encucar. Eu criei esse jogo em 2016, aí contratei uma empresa de tabuleiro especializada, um designer gráfico para crianças. É um jogo para os pais jogarem com os filhos, ou um adulto jogar com o filho. É um jogo infantil, mas a criança não joga sozinha, ela precisa de um adulto para moderar. E a intenção foi tirar um pouco a criança do celular, do videogame, e sentar ao redor da mesa com um adulto para moderar. É um jogo de cartas, de dados, de tabuleiro. São 150 cartas falando sobre moral, ética, bom comportamento e princípios cristãos. Então, à medida que as crianças vão jogando, os adultos vão encucando, né? Por isso o nome, Encucar, que tem a ver lá sim com Deuteronômio capítulo 6. Esse aqui é uma tentativa de tornar aquela parte do versículo, ensinando assentado a sua casa, mais dinâmica. Então, se você depois tiver interesse de saber um pouco mais, você me procura e a gente pode conversar e saber como adquirir. Joia? Muito bem. Na temática de hoje, o meu chefe aí, o chefe é o Carlos, tá bom, gente? O meu chefe, ele pediu para nós falarmos de um outro número 4, que são as 4 responsabilidades de um pai. Nós falamos sobre os 4 modelos de pai na semana passada, e hoje as 4 responsabilidades de um pai.
Porém, para que a gente chegue nesse momento, eu gostaria de dar apenas uma perspectiva mais abrangente, e então a gente vai entrar nas 4 responsabilidades com uma base de conteúdo, de noção sobre as escrituras, sobre o contexto social, e então a gente termina aplicando as 4 responsabilidades de um pai, porque vai ficar muito rico, você vai perceber o tamanho do valor, da importância delas nessa perspectiva da base. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, e aí eu peço só que o Carlos abra aí, por favor, o microfone, só para confirmar que você está enxergando bem os meus slides. Está começando, ok? Ele está apresentando aqui para mim, ainda não terminou. Está apresentando o ecrã, ok? Agora sim. Então, um detalhe sobre agora, Carlos, é que quando eu apresento o meu slide, eu sumo da tela e vocês também, fica só o slide, tá? Então, se tiver alguma interferência, por favor, o irmão abra aí o microfone e me pare que eu tento arrumar por aqui. Ok? Todos conseguem ver aí a primeira tela, o mundo precisa de um pai, segundo dia? Tá tudo certo, sim. Pois é, ok. Então, eu gostaria de começar com esse texto de Juízes. Juízes, capítulo 2, verso 10, diz assim: Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel. O livro de Juízes, ele é muito interessante, que mostra exatamente o êxodo do povo, não do Egito, mas o êxodo do povo da presença e dos mandamentos de Deus. O povo vai se distanciando, ele vai descumprindo os mandamentos e vai deixando de cumprir e de viver e de praticar o que Deus instituiu na lei e principalmente em Deuteronômio. Então há um estudo muito legal que talvez a gente poderia fazer juntos um dia, de intercalar as lições, ou melhor dizendo, os mandamentos de Deuteronômio, principalmente o capítulo 6 com 28, esse Deuteronômio é exatamente alinhado com Lamentações de Jeremias. Há um link direto sobre aquilo que Deus falou em Deuteronômio, que o povo deveria viver na época dos reis e dos juízes, em toda a história de Israel, para que ele não fosse para o cativeiro e não sofressem as consequências de abandonar a lei. Então, quando Jeremias vem com Lamentações, ele faz um contrabalanço perfeito entre exatamente o que Deus disse que aconteceria se o povo se distanciasse. Então, Jeremias está vendo acontecer no povo ali naquele momento de ir para o cativeiro. Então, o povo está sofrendo as consequências de ter abandonado a lei. E esse texto aqui de Juízes, ele mostra esse intervalo. Como aconteceu o processo de sair de Deuteronômio e chegar em Lamentações. Então, foi exatamente assim. Uma geração ia morrendo e ia se levantando uma outra geração que não conhecia o Senhor. Na nossa cabeça, às vezes, é até difícil imaginar um povo tão entranhado na lei, um povo tão entranhado na perspectiva da adoração, do sacrifício. Como pode uma geração se levantar e não conhecer o Senhor? A resposta parece simples e ela é triste. O que aconteceu foi que a geração anterior deixou de ensinar à geração subsequente os temores do Senhor. Então a gente volta lá no Salmo 78 e vê a importância da gente ensinar os nossos filhos a amarem a Deus. Então uma geração primeira, ela conhecia o Senhor, sabia das suas histórias, mas ela falhou na transmissão. E quando há uma falha na transmissão, se levanta então uma geração na sequência que não teme ao Senhor, não conhece as suas obras, ou seja, eles estão distante daquilo que é projeto de Deus e naturalmente vão seguir o seu próprio coração, que é corrupto, o seu próprio coração, que é falho. Então, esse texto de Juízes, ele fala desse tempo, do qual nós devemos cuidar na nossa casa, na nossa vida, para que aqueles que estão debaixo da nossa responsabilidade direta, os nossos filhos, ou a nossa família estendida, aquele que convivem conosco, que eles possam conhecer através da nossa vida o Senhor, o seu poder, as suas obras e maravilhas que fez em nossas vidas, que fez na história de Israel, que fez registrada nas Escrituras. Então é um dever nosso. Dentro dessa perspectiva, a gente tem visto a situação do mundo se distanciando cada vez mais daquilo que é projeto de Deus.
Então, hoje, para embasar uma parte de chegar lá nas 4 responsabilidades de um pai, nós vamos falar rapidinho sobre esse relatório FIRA do Canadá de 2007. Foram reunidas aí perto de 150 teses de mestrado e doutorado pela doutora Sarah e doutor Kerry. Eles reuniram as teses que pesquisaram as crianças em seu desenvolvimento. O propósito deles era juntar todas as pesquisas e terem uma noção clara sobre o envolvimento paterno. A temática é o quão necessário é o envolvimento paterno com os seus filhos e o quão desastroso é para a formação do adulto quando o pai é ausente. Então eles pesquisaram nessas áreas como seria uma criança e o desenvolvimento dela quando o seu pai era presente e como seria o desenvolvimento de uma criança quando o seu pai era ausente. Essas são as áreas que eles tentaram mapear ou catalogar na sua pesquisa. Eles pensaram na criança e no seu desenvolvimento espiritual. Um pai precisa ajudar o seu filho a lidar com a perspectiva espiritual, a ter saúde espiritual. Então, nós influenciamos isso. A nossa fé, a nossa devoção, o filho nosso vendo a gente orar, vendo a gente ler Bíblia, vendo a gente passar por crises junto com Deus, vai ensiná-lo alguma coisa. Do outro lado também, quando nós estamos ausentes do processo, ou o pai é ausente, há uma ruptura nesse processo de ensino sobre espiritualidade. Um pai presente, ele impacta o seu filho fisicamente. Então, várias pesquisas mostram que quando um pai é ausente, há um índice muito maior de crises de asmas, crises de ansiedade, crises de saúde física de fato. E aqui, daqui a pouco, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa temática. Um pai precisa ajudar o seu filho a se desenvolver na perspectiva ambiental. A ideia é que um pai ajuda o filho a lidar com a vida e com tudo que o cerca. Então, ele enxergar o mundo não numa ótica somente pequena e limitada de uma criança, mas que o pai vai dando insights sobre a vida de uma maneira geral. Isso vai ajudar o filho a amadurecer de fato e não só envelhecer. Quando nós não treinamos o nosso filho, no máximo que acontece com ele, ele envelhece, mas a maturidade nem sempre vem acompanhada do processo de envelhecimento da idade. A maturidade ela vem por esse exercício e esforço de transmitir verdades e insights sobre a vida adulta. Então a criança vai se tornando sábia aos olhos de Deus, aos olhos dos homens, entendendo essa perspectiva do ambiente. Eles pesquisaram também e falaram sobre como afeta um filho emocionalmente a presença de um pai. Então, a responsabilidade, na perspectiva básica, um pai precisa ajudar o seu filho a lidar com emoções tóxicas, raiva em excesso, tristeza em excesso, a arrogância, a ira. Tudo isso são fatores que correm no coração humano e nosso pequeno Adãozinho, na nossa pequena Evinha também corre. Então, o pai precisa ajudar o seu filho a lidar com as emoções tóxicas. E quando o pai é ausente, essas toxinas das emoções conturbadas, elas tendem a ficar por mais tempo e muitas vezes envenenar o coração e envenenar os relacionamentos. Um pai presente também impacta o filho intelectualmente. Então a ideia é que o pai precisa ajudar o filho a ser inteligente. Então as pesquisas mostraram que quando um pai é presente e ele de fato está comprometido com o processo de criação, de crescimento, também intelectual, um filho tem um desempenho maior na escola, ele tem um desempenho maior no saber. Isso é muito interessante, né? Um pai também lida e ajuda o seu filho a lidar com a perspectiva social, com relacionamentos difíceis. E nós sabemos que a vida adulta ela é repleta de relacionamentos difíceis, das quais nós precisamos ter uma estrutura muito sólida, uma perspectiva de uma identidade muito firme, para a gente poder lidar com os relacionamentos difíceis sem ser conduzido pela maré. Então isso é uma temática importante. Claro que aqui não tem como a gente explorar tudo isso, mas nas capacitações que a gente dá com mais tempo, a gente pega cada uma dessas áreas e mostra vários tópicos da pesquisa, mas no livro você pode encontrar
muitas informações sobre cada uma dessas áreas. Bem, a ideia é que a gente precisa catalogar tudo isso. Então, aqui tem algumas ideias de como a gente pode interpretar ou ler as pesquisas ou sintetizar o resultado das pesquisas. Crianças cujo pai é mais presente e atuante têm a pontuação mais alta em testes de autoaceitação. Crianças com pai presente têm uma perspectiva melhor sobre si em relação à vida. Têm um ajustamento pessoal e social mais saudável. Ele consegue chegar, se adaptar e então lidar com aquela nova realidade. Por exemplo, um exemplo simples, uma mudança de cidade. Então, quando o pai é presente, a criança ela integra-se também com medo, com dificuldade, com timidez, como é natural, porém, rapidamente ela está ajustada nesse relacionamento interpessoal. Eles se veem como mais confiáveis, práticas e amigáveis. Isso aqui é muito interessante, quero só fazer menção de uma situação. Quando uma criança ela tem um pai presente e atuante, quando ela se torna um adulto e vai para o mercado de trabalho, ela lida com a dificuldade do novo, lida com o ambiente novo de trabalho com muito mais confiança. Porque a gente vai ver ao final aqui da nossa palestra, durante a vida ele foi sendo afirmado no seu potencial. E essa afirmação de potencial gerou nele autoconfiança. Nós não estamos falando aqui de uma pessoa que se torna um adulto prepotente. Não, a prepotência, o orgulho, a arrogância é uma disfunção mais causada pela ausência de pai do que pela presença de pai. Um pai presente, ele vai ajudando o filho a compreender quem ele é, as suas capacidades e as suas limitações. Então, quando chega-se no mercado de trabalho, por exemplo, ele vai compreender aquilo que ele tem facilidade de fazer, vai se arriscar um pouco mais e naquilo que ele tem dificuldade, ele vai entender que precisa se esforçar um pouco mais. Então aqui eu estou fazendo só um link sobre o desenvolvimento da criança e como ela se comporta agora aqui na vida adulta. É uma das temáticas nossas, só quis incluir para você ter uma ideia mais do que nós estamos falando em termos de projeção, tá? São mais propensas a terem sucesso no trabalho. Então está dentro desse exemplo aí que eu falei. Estar mentalmente saudável quando forem jovens adultos. Esse mentalmente saudável aqui é muito importante. Existe aí um alto índice de adultos, né, jovens adultos, que eles vão migrando para a cultura ou vão absorvendo a identidade da cultura porque eles não têm uma identidade definida. Para você ter uma ideia, hoje no Brasil, nós temos milhares de jovens que são chamados da geração NEM. Eles nem trabalham e nem estudam. E eles são conduzidos pela sociedade, são conduzidos por uma maré cultural que não tem uma mentalidade saudável e uma perspectiva de vida honesta, íntegra. Então é muito importante que o pai perceba, se seu filho tem de 18 a 23 anos, você perceba, pai, e entre e o acompanhe nesse processo para firmar nele a identidade dele e então ele ter mais segurança para se envolver no mercado de trabalho, no mercado de estudo aí continuado, para ele então não seguir o curso da maré. Crianças se saem melhor quando o seu relacionamento com o pai é seguro, solidário, recíproco, sensível, próximo, alimentado e envolvente. Essa é o resumo do relatório FIRA, há muitos detalhes, mas ele mostra, no geral, que um pai presente na vida de um filho, ele está realmente envolvido com o processo e contribui significativamente e independentemente para a felicidade dele, principalmente na adolescência. Nós sempre temos uma imagem cultural, uma perspectiva cultural de que a adolescência é a aborrecência, o pior tempo da vida. Porém, nós falamos na aula anterior que quando há uma construção saudável nesse processo de relacionamento entre pai e filhos, quando ele chega na adolescência, o adolescente mudou e o pai também mudou no processo de lidar, de tratar, de se envolver, e ele continua sendo um amigo nesse processo. Quando isso não acontece, há um estresse, e o estresse é um abalo psicológico, e todo abalo psicológico tem consequências
no desenvolvimento da pessoa e no seu amadurecimento. Olha o que o Dr. Franz, lá da Universidade de Stellenbosch, na África do Sul, diz: todas as doenças, de alguma maneira, nos afetam psicologicamente. Embora os mecanismos que ligam a mente e o corpo nem sempre sejam aparentes, a associação entre estresse, hostilidade e depressão e muitas doenças modernas está bem fundamentada. O que o Dr. Franz está dizendo é que a perspectiva da ausência de um pai, ela gera um estresse. E esse estresse tem consequências também no físico. E isso tem muitos detalhes nas pesquisas que a gente falou sobre isso. Ele continua dizendo o seguinte: a ausência de um pai é um grande estressor e o estresse enfraquece o sistema imunológico, contribui para o diabetes, depressão, doenças cardiovasculares, infecção do trato respiratório superior e o desenvolvimento de inúmeras doenças pelo enfraquecimento do corpo para responder a uma inflamação. O que o Dr. Franz está dizendo é o seguinte, que quando um pai ele é ausente, seja ausente porque ele morreu ou foi embora, como nós falamos na aula anterior, ou seja porque ele está distante emocionalmente, a criança ela se desenvolve nesse processo com uma ausência paterna, e essa ausência cria as suas inseguranças, cria os seus estresses, cria esse ambiente mais ácido, e isso enfraquece o sistema imunológico, e então algumas crianças bem doentinhas, né? Isso aqui não está dizendo que toda doença que a gente tem é igual à ausência paterna, não é isso que ele está dizendo. O que está dizendo é que quando nós estamos trabalhando a temática de que um distanciamento de um pai deixa uma criança vulnerável, essa é a temática aqui. Então, o que o doutor está dizendo aqui é que quando há um distanciamento do pai aqui, a criança é mais vulnerável a ter problemas também físicos e emocionais causadas pela ausência de um pai. Um pai é muito expressivo no desenvolvimento espiritual de uma criança. As pesquisas apontaram que a imagem de Deus, né, que uma criança até 6 anos de idade tem, ela tem a ver com a imagem que ela tem do seu pai. Então, imagina que uma criança ela tem o seu pai distante, até os 6 anos de idade ela tem uma ideia de um Deus distante. E isso daqui é uma temática muito presente nos gabinetes pastorais. Eu sempre digo que pelo menos 65% a 70% do gabinete pastoral que eu tive durante todo o meu ministério tem mais a ver com uma noção errada que as pessoas tinham sobre o Deus da Bíblia do que sobre, de fato, algum problema de relacionamento. A perspectiva que eu tenho visto é que a falta ou a ruptura na imagem que as pessoas têm de Deus aqui na sua própria história, isso impacta tremendamente a maneira como ela vai ser um cristão, como ela vai lidar com as dificuldades com a vida e qual é a imagem que ela vai ter sobre Deus. Muitas pessoas dizem aí nos nossos congressos que quando elas ouvem ou ouviam a palavra Deus é Pai, isso criava dentro dela um sentimento ruim, porque a perspectiva no inconsciente dela sobre a palavra Pai é extremamente ruim, extremamente ofensiva ou extremamente distante. Então, quando a gente vai, né, um pastor bem intencionado vai ao púlpito e fala assim, hoje nós vamos falar sobre o amor de Deus Pai. Então, às vezes a pessoa que está ali, ela ouve aquilo, entende cognitivamente, mas as suas emoções não conseguem administrar bem esses conceitos, porque a imagem que ela carrega é uma imagem ruim. No livro, a pastor Cassi conta uma experiência de uma família que o filho teve aquele terror noturno. E talvez você já viveu isso aí na sua casa, também já vivi aqui na minha. Então o pai entrou naquele quarto à noite, o filho chorando, gritando de medo, e aí ele disse assim, pai, tem um monstro aqui na sala, tem um monstro, socorro, tem um monstro. E aí quando o pai foi lá, acendeu a luz, olhou e falou, filho, não tem nada, pode dormir tranquilo, não sei o quê. Só foi a primeira vez. A segunda vez o filho de novo gritando, pai, pelo amor de Deus, me salva. Quando o pai já entrou um pouquinho mais irritado, né, com o processo, falou, filho, para com isso, acendeu a luz, abriu os guarda-roupa, olhou debaixo da cama, falou, veja, não tem nada. Então, dali 1 hora, mais ou menos, o pai é chamado de novo, entra no quarto já sem paciência, briga com o filho e fala, filho, você sabe que Deus está com você, não tem nenhum monstro aqui, Deus está contigo, confia, não precisa ter medo. E aí o filho vira para o pai e fala assim, pai, o que eu preciso agora
é um Deus de pele. Então, o filho estava chamando o pai para ficar um pouco ali com ele. O que os nossos filhos precisam, guardado aí as devidas proporções do termo, é um Deus de pele. E, em certo sentido, nós somos aqueles que vai mostrar, demonstrar a paciência, o cuidado, o favor de Deus sendo um Deus de pele para os nossos filhos. No resumo do relatório FIRA, eu fiz esse quadro aí para resumir, fica assim: quando um filho, dentro das áreas que foi pesquisada, né, cognitivo, emocional, social, físico e espiritual, quando um pai é presente, está aí a primeira linha, o filho se mostra cognitivamente mais competente, emocionalmente mais seguro, socialmente mais maduro, fisicamente mais saudável e reflete um Deus presente. Do contrário, quando um pai é ausente, está aí na linha de baixo, cognitivamente menos competente, emocionalmente menos seguro, socialmente menos maduro, fisicamente menos saudável e espiritualmente reflete um Deus desfocado. Muitas vezes a imagem que um filho tem do seu pai é uma imagem ruim e essa imagem ruim é transferida para Deus e nós não temos uma dificuldade também de compreender Deus. Porque o nosso pai, por exemplo, podia ter sido um pai emocionalmente estável. Quando ele recebe no quinto dia útil do mês, ele está extremamente alegre, é um dia de festa, é uma semana de festa, porque o pai tem dinheiro. Então, as emoções dele, o coração dele ligado no dinheiro, refletia ali um ambiente extremamente agradável para sua família. Porém, lá no final do mês, no 28º dia do mês, chega o pai em casa sem dinheiro, bravo, irritado, porque o coração dele estava no dinheiro, o dinheiro ainda foi embora ou ainda não chegou, então ele cria aquele clima extremamente ruim. Então imagina aí, é uma ilustração hipotética, é uma ilustração até tola, mas quero deixar para você só refletir na gravidade disso. Então agora imagina essa pessoa vai à igreja e ela está lá e o pastor Santareno bem animado e ele fala: hoje nós vamos falar sobre Deus Pai, o Deus que chega na nossa casa. Então a pessoa que está ali pode dizer assim: meu Deus, tomara que seja quinto dia útil, tomara que seja o quinto dia útil, e Deus esteja de bom humor, e então ele vai agir em nosso favor, ele vai trazer os seus presentes, ele vai nos abençoar. É claro que é uma ilustração boba, porém muitas pessoas acreditam que o Deus das Escrituras é um Deus que ama por performance, e não é. O Deus das Escrituras é um Deus que ama incondicionalmente. Ele não muda, ele não tem um dia melhor e um dia pior, ele não está de mau humor ou de bom humor. Ele é sólido, constante e presente. Essa é uma realidade que vai impactando a nossa história. E a gente precisa ler as Escrituras para compreender o que as Escrituras revelam sobre a pessoa de Deus. Obviamente, nós sabemos que Deus ele é muito, muito mais do que o que está aqui nesse livro. Deus é muito mais do que isso. Mas isso aqui foi exatamente o que Deus, aprove a Deus revelar a nós sobre a sua pessoa. A história da Bíblia não é a história da humanidade. Ela começa com Deus e termina com Deus. A história da Bíblia como um todo é a história de Deus, do seu amor, do seu caráter, da sua paixão e da sua missão em formar, em criar, em restaurar, em conduzir, em transformar. Essa é a história da Bíblia. E nós, muitas vezes, não compreendendo quem é Deus por causa desse estereótipo ruim da ausência do nosso Pai nas nossas vidas, a gente cria uma imagem aquém daquilo que Deus tem para nós. Pastor Klaus, Carlos, sim. eu ia inclusive interromper um pouquinho para que você possa dar uma respirada aí na sua fala, né? Uai, então combina, então deu certo, porque eu ia falar isso. Vamos parar aqui. Se alguém tiver alguma colocação sobre essa primeira parte, aí a gente abre para a pergunta agora, pode ser? Pode ser sim. Eu até estava Ok, pensando aqui, né? então. Você estava falando do pai presente e do pai ausente, né? A gente vive numa época, numa sociedade, né? Muitos, acho que dos que estão aqui, e eu me sinto às vezes assim também, né? Porque trabalho o dia inteiro, às vezes saio cedo de casa ou agora nesse online, você fica o dia inteiro focado no trabalho, nas coisas, nas suas responsabilidades profissionais ali. E às vezes eu penso assim, nossa, quanto que eu tô presente na vida dos filhos, realmente, efetivamente, né? O tempo que eu tô presente com eles
talvez seja um tempo curto, pequeno. E aí sempre me pergunto, e com qual qualidade que eu tenho esse tempo com eles, né? Então, eu só queria fazer esse comentário ali porque às vezes eu me sinto assim, o presente é quem é o pai, é aquele que está 100% presente e o ausente é o que está 100% ausente, ou tem o pai 50-50% aí? Não, só tem Carlos, pais, pai só pode ser 100%. Oi, Daniel, desculpa, pode falar. deixa eu aproveitar o link que o Carlos comentou, porque Pois justamente não. está bem ligado na pergunta que eu também iria colocar depois. Eu só adicionaria nessa continuação do Carlos a parte tecnológica, porque hoje tem muito youtuber, muito influencer, e enquanto a gente está aqui trabalhando, fazendo as coisas e tal, não tem como controlar 100% esse volume de informações tecnológicas que as crianças recebem hoje. Acho que, contribuindo com a pergunta do Carlos, eu adicionaria essa parte tecnológica aí dos youtubers, influencers e toda essa avalanche de informação que as crianças têm acesso hoje, independente da gente proibir, acho que proibir, restringir, ir lá, brigar e falar, nunca vai ter resultado efetivo, né? Então, como contribuir nesse sentido também? Bom demais. Ah, Carlos, só tem pai 100%. Se não é 100% é ausente, não tem negócio. Agora, o 100% não tem a ver com quantidade de horas. O 100% tem a ver com envolvimento integral. Então, deixa eu só separar as coisas. A gente cria uma ideia de que se o pai, por exemplo, ele é home office, ele está dentro de casa, então ele tem mais tempo com o seu filho, porque ele almoça em casa, ele toma café com os filhos, ele leva na escola. Então isso é presença. Não é. Isso é contato. Tem mais contato. Porém, o que a gente fala na nossa capacitação é que um pai que é presente, ele é companheiro, ele está antenado em todas as coisas e ele conduz o filho num processo de amadurecimento. É óbvio, e isso desde a época de Abraão, o pai precisa trabalhar mais, ele tem uma ação externa muito grande. Isso é normal, e isso não tem como mudar. Porém, muitas vezes a sociedade, ela se escondeu atrás desse estereótipo de eu estou trabalhando, mas e justificou o não estou capacitando o meu filho. Na verdade, foi uma barreira que homens fracos foram criando ao longo da história para justificar a sua falta de treinamento dos filhos. O que nós precisamos é de um pai que sim, que trabalhe muito. O trabalho é digno. Tá lá. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, ele não colocou o cara lá no jardim somente para ficar debaixo da árvore tomando água de coco. Ele falou para cultivar. E cultivar tem a ver com o trabalho. É trabalhar a terra para que produza mais. Então, o vilão da educação não é o trabalho do marido, do pai. O vilão do processo é a nosso distanciamento do coração. Um pai precisa estar junto com o filho no distanciamento. Essa pergunta de vocês é muito boa e tem um quadro que a gente faz, aquele lá dos 4 tipos de pai. Então mostra que o pai que é autoridade, ele trabalha fora, mas ele controla o processo. Ele sabe como o filho está se comportando, como o filho está se desenvolvendo, e então ele, por amor ao filho, mesmo chegando do trabalho tarde, cansado, ele tem um tempo de conversa. Então, na nossa perspectiva, um pai que é presente, ele é integralmente envolvido com a sua casa, ele é integralmente envolvido com a educação dos seus filhos. E isso pode ser num curto tempo, porque ele tem pouco tempo, ou num grande tempo. Claro que nós não estamos falando aqui de um pai que sai 3 horas da manhã e chega meia-noite e ele diz que esse trabalho é saudável. Não é saudável. Não é saudável para ele, não é saudável para sua esposa e não é saudável para os seus filhos. Então ele precisa refletir sobre isso. Por que é que ele está tanto tempo fora de casa? Será que não tem aí, por exemplo, uma falsa imagem do que ele é, aquilo que ele produz? É uma outra temática que a gente fala aqui no nosso trabalho. Então a gente precisa refletir sobre a intensidade e o volume fora de casa, é verdade.
Porém, mesmo com 8 horas, por exemplo, de trabalho, voltando para casa, a gente consegue viver essa realidade da paternidade. O pastor Cassi faz uma divisão que eu acho tão legal, de 8, 8 e 8. Faz 8, 8, 8. Então, 8 trabalha, 8 dorme e 8 família. Trabalha, dorme e família. Se a gente pensar nisso num dia, a gente tem tempo para treinar os nossos filhos. Porém, quando a gente olha nessa perspectiva e temos, por exemplo, 2 filhos pequenos, se a gente trabalha 8, se a gente dorme 8, as outras 8 horas, a gente tem que decidir, ou a gente vai viver para nós, no bar, no jogo, sei lá, em algum outro lugar, ou a gente vai viver para nossa casa. E a nossa temática aqui, é óbvio, é que 8, 8 e 8, a gente durma para a glória de Deus, viva trabalhando para a glória de Deus e esteja envolvido com a nossa casa para a glória de Deus. Essa temática que o Daniel apontou, não dá para a gente entrar, Daniel, mas eu queria convidar você a entrar no site do CTCEB, eu vou colocar aqui no chat, tá bom? Para vocês assistirem uma palestra, eu trouxe um neurocientista, o Dr. Brad, e lá no YouTube, tá, gente? Eu só vou colocar aqui, YouTube. Eu trouxe o Dr. Brad, ele é um neurocientista que fala sobre cocaína digital. E aí tem uma temática muito importante que todos nós deveríamos saber do efeito viciante da tecnologia na nossa vida e na vida dos nossos filhos. Então, Daniel, você levantou essa bola aí, tu precisa ir lá assistir a palestra do Dr. Brad, tá? Tá lá no site do CTCEB, no YouTube, se chama Cocaína Digital, tá bom? Então, é no YouTube. Eu coloquei aí o site, mas você vai no YouTube do CTCEB, tá? É CTCEB, deixa eu pôr aqui. É ctceb.oficial. Oficial. Eu ainda não consegui colocar lá transferir do site do CTCEB para o Paternidade, mas está lá, você consegue pegar aí, tá bom? Joia, mais alguma colocação, Henrique, aí que você quer fazer? Eu queria fazer uma contribuição, aquela questão que o irmão falou sobre a presença do pai no aspecto intelectual. Eu trabalho numa instituição aqui e nós fomos desafiados, eu mais alguns professores, a fazer alguma pesquisa, mas pesquisa qualitativa, com relação ao sentido e significado que os alunos têm sobre a escola. Então, nós tem uns corpos de pais e alunos que nós temos que fazer uma entrevista com eles. Alguns pais que acompanham os seus filhos, que fazem tarefa com os filhos, e os pais que não faziam tarefa com seus filhos. O resultado final é que os alunos que os pais faziam tarefa com eles tinham mais confiança, tinham mais segurança, tinham as melhores notas, e esses alunos, quando saíram do colégio, primeira vez que fizeram o vestibular, passaram. Uau. Na sua maioria. Tá? Aqueles alunos que os pais não faziam tarefa com eles, não perguntavam como é que está no colégio, nem o boletim ficavam sabendo, eram inseguros, não tinham confiança, e são esses alunos que depois de terminar o ensino médio, eles vão fazer 2 anos, 3 anos, cursinho para poder entrar na universidade. Porque e o fator principal é falta de confiança. E como foi uma pesquisa feita com uma equipe que fez a pesquisa, então nós, no final, teve a presença de psicólogos, psiquiatras da instituição que nos orientaram nessa pesquisa, chegaram à conclusão que, olha, realmente a presença de um pai não necessariamente é a quantidade de horas, mas aquele tempo que o pai diz assim, olha, vamos lá, qual é a tua dificuldade no colégio? Senta aqui. Eu vou fazer com você. Quando eu estudava, eu também... O pai contava para os seus filhos a dificuldade que ele enfrentou quando era adolescente, como é que ele teve que lidar com algumas situações. Ele passou para o seu filho essa segurança. Mas não só a segurança, mas a confiança. Então, ou seja, se o pai não está presente na vida acadêmica do seu filho, esse filho vai ter uma insegurança acadêmica, ou seja, intelectual.
Depois, mais tarde, ficamos vendo que, numa pesquisa feita pelo MEC, Ministério da Educação e Cultura no Brasil, 60% dos adolescentes que não passam no Enem não é que não sabiam os conteúdos, não tinham confiança. Uau! Pastor, eu gostaria muito de ter acesso a essa pesquisa, porque é exatamente o que o relatório FIRA aponta. E eu tenho um desejo, né, de trabalhar mais essa temática com pesquisas no Brasil. Tem várias pessoas fazendo, né, mas essa daqui é do Canadá, é de 2007. Aí, alguns ambientes acadêmicos, eu tenho andado aí em algumas universidades, ela já fica um pouquinho envelhecida. Então, se a gente tiver dados como esse que você trouxe do Brasil, e mais recente, é muito, muito importante para o nosso movimento. Então, se o irmão conseguir alguma coisa, por favor, me passe. Eu vou dialogar com o pessoal da instituição, solicitar, explicar as razões, os motivos, e aí depois, se assim for, eu passo para o irmão, tranquilamente. Muito obrigado, muito obrigado. Pois não, Carlos? Acho que podemos continuar. Eu vi alguns comentários aqui no chat, né? O Jefferson também colocou aquilo que você comentou ali antes, né? Às vezes o pai daí chega em casa de noite, troca o filho pela TV, ou troca o filho por uma bebida, ou por alguma outra questão, né? Então, acho que essa é a questão que você comentou ali, né? Uma coisa importante é a gente lembrar do que nós falamos na aula anterior, né? De que em cada fase da vida, um pai precisa acompanhar o seu filho, e tem lá a fase da mãe, fase do pai, fase dos colegas. A ideia é ter o coração próximo. Lembra lá do texto de Malaquias 4:6? Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, o grande lance da educação não é a quantidade de tempo, mas é a aproximação do coração, essa cumplicidade, esse companheirismo. E lembrar, nós estamos criando crianças, meninos, para serem pais e maridos, e meninas para serem esposa e mães. Então, nós não estamos só criando crianças, nós estamos capacitando para a vida adulta, né? Então, isso tem um pouquinho na aula anterior aí. Carlos, obrigado. Irmãos, o Carlos colocou o link lá do Cocaína Digital, eu suponho, aí no nosso chat, para você já clicar e ir direto para lá, tá bom? Muito bem, vou voltar aqui a minha tela para a nossa parte final, agora mais efetivamente falando sobre as 4 responsabilidades de um pai, tá? Vai aparecer aí já os slides para você. Em 5, 4, 3, 2, 1. Ok, virou. Apresentar. Ok, consegue enxergar bem aí? Não, pastor, não está aparecendo para nós, não. Deixa eu ver aqui. Ok, Só um pouquinho. Deixa eu só confirmar aqui. Tá sim, tá. Okay, consegue? Só não está no modo de apresentação para mim ainda. Agora sim, Foi? Perfeito. Pode continuar. Okay. Então agora nós temos muito conteúdo já na nossa mente sobre a importância do pai, não é? Agora nós vamos falar então como Deus ensinou isso em 2 expressões, uma em Mateus 3:17, outra em 17:5, aonde Deus rompe o silêncio do céu e fala diretamente com Jesus. No Novo Testamento, há 3 evidências de Deus romper o silêncio do céu e falar audivelmente com Jesus. A primeira é no batismo de Jesus, ali no momento com João Batista, em Mateus 3:17, o Senhor rompe o silêncio do céu e fala com Jesus. Um segundo momento, provavelmente é computado como o segundo dentro da cronologia do Novo Testamento, é no Evangelho de João, onde os gregos vêm até Jesus e há uma conversa, uma oração de Jesus sobre glorificar o Pai, e então o Pai rompe o silêncio do céu e fala, eu estou glorificando, a perspectiva ali é eu glorifico a mim, o meu nome em ti, então afirmando que Jesus deveria manter o caminho dele, a missão dele, sem ir com os gregos para a Grécia, sem se envolver demais com filosofia, essa é a temática teológica ali.
E o terceiro momento é no Monte da Transfiguração, onde está Jesus e os discípulos, eles se afastam um pouco, aparece uma nuvem, aparece Moisés e Elias, e então de novo Deus vai falar. Uma coisa que é muito intrigante é que Deus poderia ter falado qualquer coisa. Ele poderia ter dito qualquer coisa. Ele estava em silêncio e não era comum naquela época o Senhor falar tão claramente assim. Não falar do céu, isso é uma coisa inédita para aquele povo, é inédito para nós também. Então ele poderia ter rompido o silêncio do céu e dito qualquer coisa, mas quando ele rompe o silêncio do céu, em 2 momentos no Novo Testamento, ele fala basicamente a mesma coisa. 90% da frase é a mesma. Ele disse lá no batismo e no Sermão do Monte: este é meu filho amado em quem me comprazo. E lá na Transfiguração ele acrescenta: a ele ouvi. Então, 90% da frase é a mesma. Este é meu filho amado em quem me comprazo. Lá no Monte da Transfiguração é um acréscimo: a ele ouvir, e é interessante porque nesse momento some a pessoa de Moisés, some a pessoa de Elias, e então está somente o filho ali diante dos discípulos, e a voz diz: a ele ouvir. Então a ideia teológica ali é que então Jesus é o cumprimento da lei, ele é o cumprimento da voz profética, ele deve ser ouvido. Então, dentro dessa frase do Senhor, este é meu filho amado em quem me comprazo, com o acréscimo de a ele ouvir, do Monte da Transfiguração, então nós temos as 4 responsabilidades de um pai extraídas daí. Primeiramente, um pai fornece identidade. Este é meu filho. Eu sei que pode ser uma coisa assim extremamente tola, mas centenas de pessoas me procuraram nas capacitações e disseram que nunca ouviram dos seus pais: você é meu filho. É sempre esse menino, o teu filho, aquele moleque, aquele não sei o quê. Ele nunca ouviu carinhosamente uma afirmação de identidade. Esse aqui é o meu filho. Quando Deus fala isso na perspectiva de Cristo, há várias pessoas ouvindo. Ele está dizendo claramente: não é um profeta, não é um curandeiro, não é alguém vindo de Nazaré, não é somente um judeu, não é somente essas coisas. Ele é o meu filho. Isso cria uma identidade. Um pai precisa criar essa identidade na sua casa. Olhar constantemente e dizer: você é meu filho, você é querido, você é meu filho, faz parte de mim, você é uma expressão da graça de Deus, um presente de Deus para mim, você é meu filho. Não dá para a gente desenvolver muito isso aqui, mas tem um capítulo inteirinho sobre identidade, muito importante. A gente precisa afirmar essa identidade constantemente. Quando nós firmamos a identidade, o nosso filho lida muito melhor com a cultura. Hoje, como eu disse anteriormente, há uma crise de identidade muito grande nos nossos jovens. Para você ter uma ideia, cresceu mais de 600% o acesso à internet em 2020. Nós hoje temos presenciado uma migração de jogadores de videogame, saindo de crianças e indo para jovens adultos. Isso é uma ruptura clara de identidade. O pai precisa fornecer identidade e, nesse processo de desenvolvimento, dizer claramente quem é o filho e como ele deve andar. Nós precisamos criar isso e isso vai nos auxiliar a ter um desenvolvimento sólido. Deus rompeu o silêncio do céu e afirmou a identidade do seu filho. Afirme a identidade do seu filho também. Um pai, em segundo momento, ele estabelece segurança. Ele disse: este é meu filho e é amado. Nós falamos muito nos nossos treinamentos que nós precisamos
influenciar ou conviver com os nossos filhos de modo a desenvolver nele segurança. A segurança que o nosso filho precisa ter, primariamente, é a segurança que nós também temos em relação à pessoa de Deus. Deus nos ama incondicionalmente. Um pai genuíno, ele não ama o seu filho por performance. Nós não podemos amar o nosso filho de acordo com aquilo que ele entrega. De jeito nenhum. Nós devemos amar como Deus ama. Lembra que Jesus não tinha feito nada. É o início do ministério. Ele não curou nenhum doente, não abriu o olho de nenhum cego, não fez nenhum paralítico andar, não multiplicou pão. Antes de tudo, o Senhor já estava dizendo que ele era amado somente pelo fato de ser filho. Dentro de casa, o nosso filho não pode ter dúvida sobre a maneira, se nós vamos amar ele ou não. Então, ele pode ter dúvida se nós vamos ficar muito ou pouco bravo. Isso ele pode ter dúvida. Um erro que ele fez, um vaso que ele quebrou, ele pode ter dúvida. Nossa, será que meu pai vai ficar muito bravo ou pouco bravo? Essa dúvida ele pode ter. Mas a dúvida de que nós vamos deixá-lo de amar ou vai continuar amando, isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Nosso filho precisa ter segurança que nós o amamos independente do que acontecer. Independente da performance que ele vai ter na vida, nós amamos ele. Muitos pais cresceram debaixo de um lar onde o amor ele era condicionado à performance do filho. Então, se tirava nota boa, havia uma expressão de amor do pai. Se ele obedecia, há uma expressão. Se ela fazia uma tarefa de casa, há uma expressão. E quando isso havia uma falha, então era nitidamente expresso uma depreciação, um distanciamento. E isso vai criando no filho uma insegurança. Deus revelou em sua palavra, ao falar com o seu filho, que uma responsabilidade nossa como pai é estabelecer segurança. Não dá para falar muito sobre isso, mas como o Carlos comentou aí, tem um capítulo, Carlos, aí no nosso material, que tem algumas carinhas, ó, vou mostrar aqui, esse capítulo aqui, tem várias carinhas, e a ideia é que você mostre para o seu filho quem é você quando você chega em casa do trabalho. Então, o rostinho é uma expressão de como é você chegando em casa do trabalho. E a ideia desse exercício é que você perceba como o seu filho está te enxergando ao retornar do trabalho. Como ele te enxerga, talvez, na hora que as coisas dão errada. Um pai precisa estabelecer segurança emocional. Isso é um papel nosso. Em terceiro, um pai estabelece autoridade. Sim. Só antes de você continuar, Pois não. está muito bom ouvir você e a gente tem um compromisso de horário aí com o pessoal também. Ok. Que tal a gente em 10 minutos no máximo fechar aí, acho que a nossa conversa, acho que é possível, né? Isso, sim. Vai ser exato, eu acho que até menos aqui eu já vou terminar. Só esses dois últimos. Beleza, obrigado. Ok? Já. Vamos lá. Então, um pai, ele estabelece autoridade. Ele diz aí, nele me comprazo. Quando Deus rompeu o silêncio do céu, ele disse assim, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Um pai que é autoridade, ele eleva todos, independente do que a pessoa está entregando. E aí, isso é uma temática importantíssima para nós. Um pai que é autoridade, ele é companheiro no processo. Em todo o tempo ele está presente, ajudando o filho a desenvolver o seu potencial, ajudando um filho a desenvolver a sua moral, a sua ética, e então vai acompanhando o filho nesse processo. E isso é muito importante. Há várias dicas aqui no livro de como você estabelece autoridade moral na sua casa. Mas uma delas que eu quero deixar claro aqui é que nós, homens, nós elevamos o padrão de moralidade da nossa casa. Então, se nós falamos palavrão, a nossa moralidade tem um nível. Se nós estamos envolvidos com a pornografia, a nossa autoridade tem um nível. Se nós mentimos, a nossa autoridade moral tem um nível. Porém, se nós elevamos esse padrão a um alto nível, então nós puxamos toda a nossa casa para cima. Nós somos
os responsáveis por elevar a autoridade moral da nossa casa. Então nós precisamos, cada vez mais, com a graça e com a ajuda do Senhor, elevar esse padrão. Por último, um pai afirma potencial. Ele disse lá, a ele ouvi. E nós falamos muito na nossa capacitação que afirmar potencial educa melhor do que corrigir. A afirmação educa melhor do que correção. E isso é muito importante, porque nós muitas vezes massacramos os nossos filhos com uma enxurrada de você não faz bem feito, você não é capaz, você só fica no videogame, você não. E a gente esquece de trazer à memória do nosso filho aquilo que Deus já fez por ele. Quais são os potenciais que Deus deu ao nosso filho? Qual é a capacidade que Deus deu ao nosso filho? Então, eu queria estimular você a afirmar o potencial do seu filho com muito mais clareza, ênfase, do que você o corrige. Até na hora de corrigir, a gente pode corrigir afirmando o potencial dele. Quero dar só um exemplo para a gente concluir aqui, e eu vou deixar para a próxima, se tiver, né, se meu chefe me chamar de novo, né, a gente falar sobre os escudos de valores. Até trouxe ele aqui, pensei que ia dar tempo. Mas o que é muito legal é o que acontece dentro da nossa casa no dia a dia. Como eu falei na primeira, eu sou membro de uma família perfeita, né? Perfeitamente igual à sua, que tem problemas, que tem um monte de dificuldade, como todo mundo tem. Então, ontem, Bernardo chegou em casa muito bravo com uma situação que aconteceu com um amigo lá na igreja. Mas ele estava muito irritado, mesmo, se segurando para ele não explodir. Então, ele falou, pai, eu vou bater nesse menino da próxima vez. E ele estava muito irritado. Então, ouvi, tentamos contornar, acalmar ele e tudo mais, e bom. E aí eu disse para ele assim, filho, você é um rapaz muito forte. Você tem muita força, e você já fez aí jiu-jitsu, você já fez karatê. Puxa, se você for com toda a sua força contra aquele menino, você vai machucar ele, cara. Então, você está irritado porque você se controlou e não bateu nele. Parabéns. Eu sei que dá muita raiva. Parabéns, cara. Parabéns mesmo. Porém, eu queria lembrar você que Deus te deu muita força. E se você usar toda ela, você vai se arrepender depois e vai machucar alguém. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou corrigindo o meu filho. Mas eu estou corrigindo ele na avenida da afirmação, ao invés de corrigir ele na avenida da negação ou da crítica. Então, nem sempre a gente acerta. Eu estou dando um exemplo que deu certo. Talvez se a Dani estivesse aqui comigo, ela daria 1000 outros momentos que eu não fiz bem feito. Mas a ideia é que a gente deve ser companheiro dos nossos filhos. E as responsabilidades de fornecer identidade, estabelecer segurança, estabelecer autoridade e afirmar potencial, esse é um papel de um pai. E nós vimos na introdução o quanto ele é importante para o desenvolvimento e também para mudar a sociedade que está aí diante de nós. Então, quero agradecer muito, mais uma vez, esse tempo com os irmãos. Muito obrigado.